Diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor, a teu servo. Quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha
de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse: vai em paz. E foi-se dele uma pequena distância. Amém, irmãos? Até aqui. Nos abençoa, Senhor, com a tua palavra. Fala aos nossos corações aquilo que tu já tens preparado na tua eternidade, Senhor, para cada um de nós, porque só o teu Espírito Santo conhece a necessidade de todos nós, de cada coração. Ó Deus, que fique em nossos corações registrada a tua santa palavra, e que, como ela mesma diz, ela não volta vazia, ela produzirá aquilo que tem que ser produzido por determinação tua. Nos abençoa, que teu Espírito Santo, ó Deus, nos dê toda a assistência, Senhor, que tu operes para que não venhamos a falar aquilo que não deve ser falado, coisas do coração do homem, mas o teu querer. Nós oramos bendizendo ao teu nome, no nome santo e precioso do teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Uma leitura um pouco grande, de 19 versículos. Obrigado, Cláudia. Versículos, um texto conhecido, mas eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção, como deve ser com a palavra de Deus. Hoje é um dia de festa, né? Todo dia, na presença do Senhor, é um dia de festa. O povo saiu do Egito para celebrar uma festa ao Senhor no deserto. Estar no Senhor é celebrar a festa. Hoje tem uma ceia, né? E a gente vai ver nesse texto toda a palavra de Deus, né? Como Paulo escreve a Timóteo, que foi bastante citado pela nossa irmã na EBD. Ela, divinamente inspirada, ela é apta, ela é proveitosa para ensino, para redarguir, para repreender, para tudo aquilo que seja útil para o crescimento do homem. E nós vamos ver como o Senhor Jesus nos ama, né? E nós vamos sair daqui, como está escrito na palavra de Deus, o finalzinho do profeta, né? Vai em paz. Você tem que sair em paz daqui. Existia esse homem, né? Ele já faleceu, chamado Naamã. Observe que naquela época do profeta Eliseu, nesse período aqui especificamente, que reinava em Israel era o rei Jorão. Israel e Síria estavam sempre em conflito. Eles estavam em conflito. E a Síria não tinha nada a ver com a legislação dada por Moisés, né, para que o povo de Israel observasse. E numa dessas guerras, dessas pequenas batalhas travadas, eles capturaram uma menina, e essa menina, nós vimos na leitura que ela foi para casa exatamente do Naamã para auxiliar a esposa do Naamã nos afazeres, né? Uma jovenzinha, não sabemos, a Bíblia não diz a idade, mas ela sabia de uma coisa, que o senhor dela, o Naamã, ele tinha esse problema da lepra, né? E a lepra era algo tão sério em Israel, não na Síria, que em Israel, Naamã não seria nem soldado, quanto mais general. Nem soldado ele podia ser. Mas na Síria ele podia ser. Porque existia toda uma legislação também sobre a lepra em Israel. São uns 2 a 3 capítulos, mais ou menos, em Levítico, só tratando sobre isso, né? Só tratando sobre esse tipo de, que era o nome genérico para tudo que é enfermidade na pele, mas sem dúvida a lepra era a principal, porque a lepra
ela vai causar aquilo que foi falado. A EBD ajudou muito, muito. Como sempre, Deus, Ele prepara, a gente não sabe, Ele está preparando todas as coisas. O que a irmã aqui trouxe, a Valéria, os comentários dos irmãos, do pastor, ela não só atinge a pele, não tinha cura na época e ainda hoje não é fácil, existe um tratamento, né? Hanseníase, não é fácil. Ela também atinge nervos, principalmente periféricos, deixando cauterizado, insensível para uma série de coisas. Né? Como o pastor falou aqui sobre cauterização. Ela atinge, e você não só tem um problema de você contaminar cada bactéria, como um problema de você ficar inapto para o trabalho, para o resto da vida. Você virar um inválido. Né? Então, observa esse tipo de coisa. A menininha, ela sabia que lá em Samaria, em Israel, né, no Reino do Norte, estava dividido aqui em duas partes, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Israel estava dividido, 10 tribos lá para o norte, 2 no sul. E nós estamos falando aqui do norte, onde tinham as 10 tribos. Tinha esse profeta Eliseu, que ele sucede Elias. Ele é o sucessor do profeta Elias, que também foi citado, acho que num comentário do nosso amado pastor. Né? Então, Eliseu, ele sucede. E a moça, a menina, os irmãos viram como ela é certeira, ela não tem dúvida, ela é afirmativa. Ela diz assim: se o meu senhor era Naamã, o patrão dela, no versículo 3, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Não é uma possibilidade aqui, irmãos. Ela não está falando de possibilidade. Ela está falando de uma certeza. Ela está falando de uma certeza. A lepra, ela é muito comparada na Bíblia, né, por tipologia, com o pecado. Mas muitos falam assim, é castigo de Deus. Mas era por causa do pecado. Porque afastava todo leproso lá em Israel, tinha que estar fora do arraial, perdia a comunhão. O sacerdote tinha que olhar de tempos em tempos. O sacerdote que era o médico para dizer: agora você pode voltar à comunhão. Então ele fala do pecado porque ele corrói. Tudo que corrói a alma do homem, principalmente a alma, não estão falando da sua vida biológica, que leva o homem para o pó, né? A pior coisa que tem, o maior mal que tem, chama-se pecado. Não é uma doença biológica que você possa ter, é o pecado. Ele vai te carcomendo, vai te corroendo, te torna um inválido, você não serve mais para nada. Né? Mas Deus, quando olhar, o dia que Ele vier nos buscar, Ele quer olhar e ver pessoas purificadas do pecado. Não é da coceira que você pode estar com algum problema na pele, nada disso. Mas o seu pecado, ele não pode ver. Ele não pode ver. O profeta Abacuque, nos seus questionamentos, nos 3 capítulos, né, interessante como ele fica: como pode ser, Senhor? Ele vai dizer: Senhor, Tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. Ele, para se aproximar de Deus, né, dizer: Senhor, eu estou querendo entender, o Senhor está trazendo os caldeus contra o povo amado do Senhor. E ele diz: Senhor, o Senhor tem olhos tão puros que o Senhor não pode contemplar um pecadinho. O Senhor não pode ver o mal. Né? A gente vê isso. No Salmo 130, a mesma coisa. O salmista vai orar e vai dizer: Senhor, se o Senhor olhar com um olhar penetrante mesmo, não fica ninguém. Sai todo mundo, a luz do olhar dele vai passar e não vai achar. Porque não fica ninguém. Ele pede, o salmista: Senhor, não olha assim não, porque se o Senhor olhar assim, a minha oração não vai nem subir ao Senhor. Humildade diante de Deus. Então a lepra, ela tem essa tipologia. Então esse homem, ele ouve.
Mas era um homem que a gente pode dizer o seguinte: esse homem tinha qualidades, irmãos. Homem, a palavra diz aqui, ele era um grande homem diante do rei da Síria. Ele era um homem de muito respeito, todo mundo respeitava Naamã. Ele era um homem, diz a palavra, valoroso, um homem de valor. Quem não queria ter Naamã como um general do seu exército? Um homem assim, você dizia, um homem fiel ao seu Senhor. Mas tem um porém, esses porém são problemáticos, né, irmãos? Esses porém, vírgula, porém leproso. Porém leproso. Né? Isso do ponto de vista do povo de Deus é muito sério, porque você vai ver muita gente lá fora valorosa, de qualidade, melhor do que todos nós juntos aqui. Soma todo mundo aqui com as virtudes nossas aqui, tem gente melhor que a gente. Um só, ganha todo mundo aqui. Mas o problema às vezes é que ele é leproso. O pecado está ali. E com pecado não entra no céu. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer à igreja de Laodiceia, a 7ª carta lá em Apocalipse. Recomendo, não precisam ir lá não, que a gente hoje tem uma festa aqui, né? Já estamos numa festa e a festa vai aumentar. Nós vamos trazer à memória aquele que nos purificou. Nós vamos trazer à memória aquele que faz com que Deus, o Pai, olhe para nós e veja vestes brancas. Por isso que ele recomenda lá em Apocalipse, na carta à igreja de Laodiceia, a 7ª carta: recomendo que de mim compres ouro provado no fogo, vestes brancas para que não seja vista a tua nudez. Também aponta o pecado. Não tem nada a ver com você tomando banho, você trocando de roupa. A posição do homem lá no paraíso, né? A gente viu. Desobedeceu, descobriu que estava nu. Como sempre o homem tenta dar a solução dele, folha de figueira não resolve. A solução, só existe uma solução. Ou a gente se agarra na solução que vem de Deus, ou a gente está fora. A solução, a única solução para tudo na nossa vida é a que vem de Deus. Não é a que você acha que é, ou que você criou expectativas para que fosse assim. Não é isso. Então esse homem ouve essa menininha e, irmãos, ele vai até o rei dele e diz: olha, a menina falou assim, né? E o rei da Síria disse: tudo bem. Só que o rei da Síria pensou: chegar lá em Israel, a gente vive em guerra, chegar um general lá, você vai ter que levar os presentes, dar motivação, não é? Vai lá no rei, que era provavelmente Jorão, e vai levar aquela quantidade toda. É muita prata e ouro, irmãos. Se forem depois ver o que é um ciclo de ouro, ciclo de prata, o negócio é muito ouro e muita prata. Mas era normal, esse tipo de, era uma forma de você, estou vindo em paz, não é tributo, é uma visita do meu general por uma necessidade dele. Ele é tão respeitado por mim que eu liberei para ele ir até aí, porque ele disse que a menina falou que ele ia ser curado. E aqui até o pastor, ele vai lembrar, ele deu uma leve risada quando eu, né? Quando o rei de Israel recebe a comitiva, lá, chega lá a carta, né? O general chega e entrega a carta, olha, rei para rei, né? De rei para rei. Aí a própria carta já contém uma impropriedade, né? Você vê que o rei da Síria não conhecia muito. A impropriedade é o seguinte, é que saibas, ó rei de Israel, que enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da lepra, como se o rei de Israel pudesse restaurar a lepra dele. É o rei Ir. Sou eu por acaso Deus? O rei ficou irritadíssimo. O rei Jorão ficou irritadíssimo, não é? Porque, na verdade, a menininha disse o seguinte:
se ele fosse lá em Samaria e conhecesse o profeta, e não o rei de Israel, porque esse rei não era um rei bom. Esse rei aqui, se não me engano, é filho de Acabe. Não é isso? Filho de Acabe, está aqui, o pastor confirmou. E a gente já sabe, nós não vamos repetir, a história é sempre engraçada, né? O que é que vai acontecer com essa família e a de Jezabel, né? Jeú vai aparecer por aqui. Já falei de Jeú tantas vezes aqui, que o Jeú é aquele doido que a gente sempre fala, né? Mas o Senhor levantou ele como rei. Aí, irmãos, resultado, ele vai parar para a gente não... Vocês entenderam? Chegaram tal. Irmãos, põe isso na cabeça, homem valoroso, mas ponha também o seguinte, ele não era povo de Deus, ele era estrangeiro, antigo, pagão, seja lá como você quiser citar. E mais, as vitórias que ele tinha, é importante isso, ele não sabia, mas as vitórias que ele tinha, diz a palavra do Senhor, sabe quem é que dava as vitórias para ele? O Senhor, Deus de Israel. Está aqui. E tem muita gente boa lá fora de valor, galgando postos e conquistas, e o problema é, não dá glória a Deus, ele nem sabe que é Deus que está abrindo porta após porta para ele. Está aqui. Por ele, pela mão de Naamã, o Senhor, Yahvé, dera livramento aos sírios. O Senhor está no controle de tudo. Ele não sabia disso. Resultado, vai parar no profeta Eliseu. Eliseu chega a notícia lá e Eliseu acalma a situação. Diz, não, manda ele até aqui, manda ele para cá. Tem Deus em Israel. Não é? O povo pode ser um povo desobediente, o povo está difícil, o povo está com... mas tem Deus em Israel. Deus não nos abandonou. Tem Deus em Israel. E aí Naamã foi, meus irmãos, o necessitado, o estrangeiro, que não tem direito a nada, que não tem direito aos benefícios do Senhor. E o grande problema é que quando ele chega, Eliseu não vai ao encontro dele. Eliseu não sai até ele, né? Ele, como um general, a gente até fala algumas vezes, ele provavelmente gostaria de ser recebido com alguma banda, né, alguma coisa, uma grande autoridade. Eis aqui o general Naamã, homem poderoso, que ganha tudo que é batalha, né? Um homem a serviço do rei da Síria, mas ele não é recebido assim. Naamã, ele é recebido por um mensageiro que o profeta manda. Deus fala com o profeta, ó, chegou um leproso, um homem com problema, manda ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Meu amado e minha amada irmã, isso foi uma grande decepção, é isso que eu queria que você também guardasse. Como estão as suas expectativas ao que Deus tem para você? E porque você não só interfere, você interfere, a sua expectativa ela é grande, e a minha também muitas vezes. Sabe por quê? A gente começa a detalhar até, é uma expressão muito usada no mundo empresarial, modus operandi. Quer dizer o seguinte, a maneira como as coisas irão se processar. É um modus operandi, você vai começar algo aqui, vai terminar ali. Mas esse problema ninguém resolve, só Deus resolve o problema do pecado do homem, ou da lepra em Naamã. Só que você vai na cabeça, dizendo assim, eu tenho um problema, eu sei que é Deus que vai resolver, e provavelmente Deus vai mandar eu fazer isso, aí eu vou chegar ali. Isso é o que você está projetando na sua mente. Isso é o que você está projetando na sua mente. E tem muita gente que faz isso. Chega para Deus e diz como é que tem que ser feito. E fica aguardando a resposta. Senhor, estou com um problema assim. A solução passa por isso, eu preciso isso.
Não que Deus não possa fazer, mas o que nós temos que entender é Deus que decide, Ele faz como quer. Olha o que Naamã, no versículo 11, disse, depois dos 2 pontos. Naamã se indignou, e se foi, ele foi embora, ele preferiu sair doente a atender a recomendação do homem de Deus, só porque não foi recebido como ele queria. Olha como ele queria, vamos ver? No 11, certamente ele sairá, ou seja, o profeta vai sair da casa dele, já que não é o rei que cura, o rei ficou indignado, mandou lá para o profeta vai sair, vai pôr a mão, né? Pôr-se-á em pé, e invocará o nome do seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. O que é que Naamã estava dizendo? Eu estou dizendo como é que Deus vai me curar. É assim que funciona? Aí, se não for assim, você vai embora? Sabe o que é que vai acontecer no dia da sua morte? Você vai estar continua leproso. Sabe o que vai acontecer no dia que Jesus voltar? Ele vai continuar havendo pecado em você. E você vai estar do lado de fora. Porque você quer do seu jeito. Já está tudo explicado. Ele vai sair, dizer, ó Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, o Deus que abriu o mar vermelho, e começa aquilo tudo. Agora ele vai, é aqui o profeta, ele pôs a mão, aí vai, né, a pele vai ficando igual uma criança, tal, e aí eu sou purificado. Isso estava no coração dele. E para a decepção dele, o profeta nem saiu para dar bom dia para ele, mandou um mensageiro e falou, mergulha 7 vezes no Jordão. E aí ele ainda vai dizer no 12, não são Abana e Farpar, talvez nas suas versões, em algumas versões, tá, irmão, vai estar Farfar, com 2 Fs. Tem alguém com Farfar? Luana, a irmã aqui, tá? Mesma coisa. Umas vão estar Farpar, outras vão estar Farfar, mas é o mesmo rio, nome próprio de rio lá da Síria. Essas traduções de nome próprio, depende do manuscrito, coisas desse tipo, ok? Mas é o mesmo tipo de rio. Farfar não é outro rio diferente do Farpar, é o mesmo. Aqui começa algo muito interessante, porque na cabeça daquele que precisa da cura, era o que os olhos dele podiam contemplar, a beleza dos olhos dele. Abana e Farpar, irmão, de fato, eram melhores que o Rio Jordão. Visualmente falando, provavelmente eram muito mais cristalinos, rios bonitos, não é? Porque ele estava achando o seguinte, a solução então eu não sabia, o profeta deu a solução, é mergulhar no rio 7 vezes. Para fazer isso eu faço lá na Síria. Mas essa não é a solução. A solução, irmãos, é exatamente, Deus é detalhista. Por isso que você vai ver na Bíblia assim, e Noé fez exatamente como Deus mandou. E Moisés fez exatamente como Deus mandou. Ah, senhor, eu tenho uma madeira melhor do que a acácia para fazer esse aqui. Deus mandou a acácia, só serve a acácia. Pode botar a madeira que você quiser no lugar. Vai dar tudo errado. E o Rio Jordão, irmãos, ele não tem beleza. A maioria dos estudiosos, não há consenso, fala que naquele trecho era um trecho barrento. Vocês vão ver isso em algumas versões, em alguns comentários. Não é cravado, ele era assim, dessa maneira. Alguns estudiosos, né? Alguns até falam já tinha sistemas de esgoto, é improvável que seja por problemas de esgoto. Era de beleza mesmo, né? As margens eram barrentas, inclusive de lá se tirava barro dessas extremidades. Vocês vão ver isso em alguma coisa, com Salomão usando isso lá atrás, barro dali. Mas, irmãos, o que é que ele olhou? A aparência do rio. Só serve aquele rio.
É nele, se você mergulhar 7 vezes, você vai sair limpo. Ele foi embora com indignação. Irmãos, vamos navegar um pouquinho, que a gente já está perto de terminar. Em Isaías 53, que é bem conhecido, né? Nosso. Isaías 53, os irmãos associarem, como o irmão Carlos sempre nos fala, e falou agora há pouco, a gente prega a Cristo, e este crucificado. Não é o Cristo de olhinhos azuis e cabelo que vem por aqui, que aparece em quase tudo aí no YouTube e tal, aí vem Jesus. Não existe esse Jesus. Foi criado lá na Galileia, terra de pescador, sol escaldante, entendeu? Ele não tinha beleza mesmo, que dizem por aí. 53, acharam Isaías 53? Vem uma perguntinha: quem deu crédito à nossa pregação? Interrogação. Significa dizer, ó, estamos pregando, o pessoal não crê. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Primeiro foi para Israel. Israel rejeitou. Ele vai para os gentios. Os gentios aceitaram. Né? Tanto é que nós estamos aqui hoje. Né? Porque aceitamos esse braço que o Senhor estendeu. Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Alguém já viu raiz de uma terra seca? É bonito, irmãos? É um negócio, a gente dá um bico naquilo, chuta, joga para lá. Raiz de uma terra seca. E ela é clara, ó, não tinha parecer, nem beleza, em algumas versões, nem formosura. E olhando nós para ele, nós vimos alguma beleza nele? Não, para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. De quem que está falando aqui o profeta? Jesus, né? Se eu não me engano, foi isso aqui que aquele eunuco lá da Etiópia, né? Estava lendo, né? E o Filipe, o diácono, né? Foi lá, a mandado do Espírito Santo, e entendes o que leis? Não, como posso entender se não tem a quem me explique? E começando pelas escrituras em Isaías, ele foi explicando que isso aqui era Jesus. E aquele eunuco foi batizado. Não fizemos dele caso nenhum, irmãos, era desprezado, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Glória a Deus. É isso que Naamã estava olhando, e é isso que acontece no dia de hoje. A pessoa quer ficar curada, mas ela quer ficar curada do jeitinho que ela quer. Não, eu quero uma banda, eu quero a igreja que tenha 3 aparelhos de ar-condicionado, tem que ser 5 louvores, senão eu não mergulho. Jesus é assim, Deus mandou Jesus assim, desprezado, porque quando se olhava para Jesus, filho de carpinteiro, ele não fez escola rabínica, porque tinha as escolas dos rabinos da época. Existiam 2 grandes rabinos na época de Jesus. Mas não é o caso da nossa pregação aqui. Mas quem purificou o povo do pecado foi esse homem simples, irmãos. Foi esse homem simples. Vamos lá em Mateus capítulo 1, para você ver a gravidade do negócio. Mateus capítulo 1. Versículo 20, Mateus 1, 20. E projetando ele isso, José, está falando de José, aqui o marido de Maria, ainda não casado com ela era prometida em casamento. Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas de receber a Maria tua mãe, Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Agora atenção no versículo 21, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Olha o que é que ele vai fazer: porque ele salvará o seu povo do pecado. Não é da morte que Jesus salva? A morte é a consequência. Se você está em pecado, salário, a morte. Pecado, não, eu quero viver leproso, eu sou valoroso, eu não tenho problema nenhum,
estou muito bem na minha vida, estou muito bem do jeito que eu sou, faço como eu quero, aconteço, só esquece que está com lepra. O salário no final, morte. Agora para a igreja, 8.1, nenhuma condena, Romanos 8.1, né? Faltou o nome do Romanos, 8.1. Romanos 8.1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai olhar para a igreja e não vai ver mancha, porque o sangue do Cordeiro nos lavou. Não é isso? João fala isso. 1 João, se confessarmos os nossos pecados, 1 João capítulo 1, não precisa ir lá não, ele é fiel e justo para nos perdoar. Não é isso? E o sangue de Jesus os purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, são as vestes que ele te dá, que o Pai vai olhar e não vai ver lepra, não vai ver nada que te corrói, porque no céu não entra pecado. Agora, eu podia procurar outro, né? Está cheio de opções, tem muitos gurus por aí. Guru é uma maneira genérica aqui de falar, tá? Muitas pessoas com soluções, aqui em outros países, mas você vai e tem aquilo e melhora, tá? Você está procurando um problema para aqui. Tem um problema que só esse rio que não tem aparência, esse homem que era desprezado, esse homem que os judeus não quiseram receber, só ele resolve. Porque ele toma para si. Ele banca, é ele que me banca e banca os irmãos aqui. É ele quem banca a gente, não é? É ele. Por isso Paulo fala, quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus quem os justifica. Vai brigar com Deus? Mas eu não concordo. Eu que estou justificando. E tem um acusador, né? É ele mesmo que quer. Mas não tem como chegar. É Deus quem justifica. Pela fé em Cristo Jesus. Lucas, capítulo 4. Lucas 4, 24. Nós vamos ler até o 27, mas para não ler direto o 27, a gente vai ler do 24 que fica melhor. Diz assim: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Jesus está em Nazaré aqui, tá? Onde ele cresceu. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. Aliás, aqui, por curiosidade, tá, irmãos? É um dos lugares que a gente fica sabendo que foi 3 anos e meio. Porque lá mesmo, no evento de Elias, não está dito que foi 3 anos e meio. Mas Jesus diz, então já sei que é 3 anos e meio, que ficou sem chover. E Tiago também vai dizer isso, tá? Mas se você for ver o evento do período sem chuva com o rei Acabe, não diz que foi 3 anos e meio. De sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Ele já estava apontando assim, vocês estão me rejeitando, porque eu sou feio, porque eu sou galileu, porque eu sou filho de carpinteiro, porque eu não sou rabino. Né? Mas estava ali o mestre dos mestres. O mestre, vocês estão me rejeitando. O negócio é tão grave aqui que vocês vão ver o que eles vão tentar fazer. Aí ele lembra de Elias, o profeta que antecedeu Eliseu. Ó, não era por falta de viúva em Israel não, tá? Era pela dureza do coração. O povo não queria saber de Deus. Sabe para onde eu mandei socorrer uma viúva? Lá em Sidom, uma cidade chamada Sarepta. Sarepta não é o nome da mulher não, Sarepta é o nome da cidade, tá? Uma cidade chamada Sarepta, dos termos de Sidom, que não é Israel. E a mulher viveu, a mulher não tinha mais nada, ela ia morrer. Aí vamos ver o seguinte, 27, agora que interessa para nós. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi, olha a expressão, purificado. Irmãos, purificado vem de tornar puro, sem mácula, puro, senão Naamã o Ciro.
Esse é o contrário. Ao invés do profeta ir para fora, como foi Elias, o general veio de fora para se encontrar com o profeta nos seus termos. E aí Jesus está dizendo, ó, não era por falta de leproso não, tá? Mas ele ouviu a vozinha da menina e ele deu crédito. Ele teve uns probleminhas, mas ele foi convencido, e a gente sempre fala, pelo Espírito, porque essas pessoas que ficam, meu Senhor, vai lá, esse é papel da igreja, irmão, somos nós. Essa menininha, quem chega ali do nada, olha, você sabia que Jesus te ama? É a menina. Você pensa que não tem efeito, um dia ela vai lembrar, que alguém disse para ela, quando ela se sentir amada, quando ninguém mais amar, ela vai dizer, tem uma menina que disse que tem um tal de seu Jesus que me ama, vou procurar. Ela vai ver a solução. É só ele. Os moços que vieram na sua comitiva, foi quem convenceram. Oh, meu Senhor, se ele pedisse algo difícil, isso é outra coisa interessante. Às vezes a pessoa gosta de coisa difícil. General, o senhor tem que pegar um cavalo, preferência branco, ultrapassar não sei quantos morros, tá? Sem comer, sem água, voltar, tal, aí o senhor vai ficar curado da lepra. Era capaz, provável, que Naamã topasse. Não precisa comer, eu sou general, não perco uma guerra. Como foi algo assim, um rio barrento, mergulhar 7 vezes, eu mergulho lá na Síria. Só serve aquele, só serve Jesus, irmãos, não tem a minha glória a outrem não darei. Profeta Isaías, Deus fala isso, ele não divide a glória dele com ninguém, é só ele que salva, que cura e liberta. Ele nasceu, ele foi falado para José em sonho, porque José ia deixar Maria, foi falado assim, ele que vai salvar o povo do pecado, gente, que o problema está na lepra, que bota esse povo para fora, né? A tipologia, os irmãos estão entendendo, não é a doença física. Irmãos, os israelitas ali entenderam muito bem que era com eles que Jesus estava fazendo. Eu não vou perder aqui para a gente ganhar tempo. Eles levaram Jesus para um cume de um monte e iam empurrar ele, para ele cair assim de um lugar bem alto, porque eles podiam matar no plano. Mas eles estavam tão irados, disse, não, a morte tem que ser espetaculosa. Vamos levar ele para um lugar bem alto para dar tempo da gente, né? Se tivesse celular na época, filmar a queda, compartilhar, né? Quem é esse homem falando isso? As pessoas querem soluções alternativas e quando se apresenta Jesus, querem ver algo espetaculoso e a solução é simples. Mergulha de cabeça, meu irmão, sem pestanejar, não perca tempo, mergulha de cabeça em Jesus, e mais, tem um tempo, né? Eu posso mergulhar do meu jeito, como eu quero, quantas vezes eu quiser? O senhor falou, 7 vezes, nós não vamos explorar isso aqui, tá? O que é que foi? A gente sabe o seguinte, a lepra só sumiu depois do 7º, tem um processo, imagina o homem leproso deu um mergulho, já depois de muita peleja, né? Como dizem alguns, mergulhou 1, voltou, vamos supor que estivesse por aqui, ele olhava, 2, 3, o senhor não falou que era 7? Só na 7ª, mergulhou 7, voltou completamente limpo, com a pele de um menino, a palavra diz assim, ó, a pele de um menino, né? Até isso, as coisas, a Bíblia é a pele de um menino, deixai vir a mim os pequeninos, dos tais são reinos de Deus, uma pele de menino, completamente curado, purificado, né? Então ele desceu e mergulhou, esse rio, né, irmãos, é como se for aqui para nós, o Senhor Jesus, não adianta você escolher o rio que você achar mais bonito, mas aquele outro homem, não sei o que explica, eu gosto tanto da explicação dele, eu gosto tanto da forma, eu sinto tanta paz, quando a pergunta é, irmão, você tem certeza que você está curado do pecado? Purificado do pecado? Porque só quem faz isso é Jesus, não tem outro, não tem outro.
antes dele, durante ele e depois dele. A salvação, por isso que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Todo mundo passa por Jesus. Ele é a porta, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Senão por mim não tem caminho alternativo, não tem atalho, meu amado. Não tem atalho para chegar no Pai. Não tem atalho para chegar no Pai. É Jesus. E eu sinto dizer, não vai corresponder muitas vezes ao que você quer. Porque você já vem com o procedimento e como você quer ficar. E o Senhor Jesus, eu estou tirando o maior mal. Eu nasci só para isso, para salvar o homem do pecado. É o desprezível. Ele desceu, mergulhou. Então ele voltou, aí vem aquele negócio. Ele quis dar tudo o que ele trouxe para o profeta. Olha, tem prata, tem ouro, tem... Qual foi a resposta do profeta? Absolutamente nada. A nossa salvação, irmão, é tão cara que não tem preço. Nenhum tesouro. Imagina todos os tesouros de todas as galáxias, de todo o universo que você possa pensar, imaginar, de metais já descoberto, ainda não descoberto, que você queira entregar para Deus, isso não paga a tua salvação. Foi por isso que Jesus nasceu, foi por isso que ele veio, e é por isso que a gente está hoje comemorando a ceia, porque ele disse, ó, fazer isso em memória de mim. Era a última ceia, logo pouco tempo depois, aquele homem está morrendo por nós. E só quem podia fazer isso era ele mesmo. Você vê que o pessoal mais afoito, não, eu vou também, pode deixar que eu... A gente já sabe a história, não é? Não, nem conheço ele, a gente já sabe a história. Ninguém vai aonde Jesus foi, irmãos, ninguém faz o que ele fez, não é? Ninguém. A salvação é de graça, o profeta não quis absolutamente nada. Nada, nada, nada. Aí Naamã, agora já um homem purificado, ele pede. Aí quando a gente se converte, muitas vezes, irmão, ainda temos aqueles resquícios religiosos, né? Ele pede um pouco de terra de Israel. Ele pede um pouco de terra. Já que o senhor não quer receber, eu posso levar o equivalente a um par de mulas, a um cesto em que um jugo por quê? Porque existia na legislação, isso aí eles sabiam pelo menos, de Israel, para sacrificar onde o Senhor quisesse, onde o povo estivesse. Então ele queria levar a terra de lá, para quando ele fosse sacrificar, ele colocava aquela terra lá na Síria e sacrificava ali. Quer dizer, na terra da Síria é uma terra impura, eu vou pegar a terra de Israel. Aí o profeta falou, não precisa nada disso, não. Você já tem uma aliança, você já falou que não há outro Deus sobre a terra, senão o Deus de Israel. A pergunta, você está aliançado com Deus? Ele está aliançado com você, e a gente já viu que ele não larga a gente, só tem um que pode tirar a gente da mão dele, que somos nós mesmos que o podemos rejeitar, porque ele mesmo diz, ninguém tira da mão dele, terceiros não tiram. Se você estiver com ele e você, é ele que vai te corrigir, é ele que vai te colocar 70 anos de cativeiro da Babilônia, não tem problema nenhum, fica com ele, vai doer? Vai, mas fica com ele, não sai dele. Agora, se você quiser sair, como a Valéria falou, a chamada apostasia, eu conheço, sou iluminado, tenho todo o conhecimento, tenho intimidade, mas optei por, não quero mais seguir a fé. Aí isso é apostasia, aí o problema é seu, não vem te dizer que foi Satanás que tirou você, não foi não. Você é propriedade peculiar do Senhor. O profeta Malaquias diz isso. Somos propriedade, peculiar quer dizer particular, é minha, está no meu nome, no nome de Jesus. Você é propriedade particular, e ele fala, vereis a diferença naquele dia, entre o que serve e o que não serve ao Senhor. E aí ele também, ele já entendeu, não precisa disso. Depois ele vai pedir desculpas, porque o trabalho secular dele requer, em alguns momentos, um aparente ato de idolatria. Como que o profeta vai resumir tudo para ele? Meu querido,
A sua aliança é com Deus. O seu Deus é o Deus de Israel. Vai em paz, meu amado. Vai em paz, para de crendices. Vai em paz, é você e Deus já. Você ficou purificado, você foi um pouquinho difícil de mergulhar no rio. Se foi um pouquinho difícil de aceitar Jesus, por não gostar muito da palavra, até o livro não é um livro de capa aparente, né, que chama atenção. A gente olha, tem livro com capa mais bonita. Mas a vida está aqui, meus amados. A vida está em Jesus. Quem nos deu vida e vida em abundância foi o Senhor Jesus. Vá em paz, meu irmão. Não é negócio de levar terra. Não, eu fui batizado no Rio Jordão. Meu irmão, você saiu do Brasil para ser batizado no Rio Jordão. No dia que Jesus voltar, ele vai olhar se você tem lepra ou não, se você está com vestes brancas ou não. Ele não vai perguntar se você foi batizado no Jordão ou numa piscina. Não tem rio passando, tem uma piscina feita pelos homens. Ele vai olhar o teu coração. Ele quer saber se você está puro diante deles. Né? É isso. Não cai nisso. Não. Essa terra, esse pedaço de pedra aqui, veio lá do rio, não sei, onde João Batista batizava. Meu irmão. Isso não é novo, isso é velho. A gente já falou. Na Idade Média, o que se mais negociava era um negócio chamado relíquias. O que era relíquias? Era a igreja dominante, nós já sabemos qual é, que permitia todo tipo de comércio daquelas coisas que aparentemente tinham um poder religioso. O dedo midinho de João Batista, tinha uns 500 dedos midinhos de João Batista. Não acabava a gente vendendo. Isso aqui é um pedaço do crânio de não sei quem, não tem isso. Vá em paz. Em paz. Amém, irmãos? A palavra é esta, simples, para você entender que não é o que você escolhe, não é a aparência que você quer, é o que Deus mandou, é o que Deus mandou. O rio é barrento, aquele outro homem lá, o outro rio que você acha que é mais bonito, ele vai resolver um monte de coisa na sua vida, mas você vai ficar por aqui quando Jesus voltar. E aí? A gente precisa resolver o problema que só Jesus resolve, o pecado. Ele é quem encobre os nossos pecados, Ele é quem nos purifica do pecado, Ele é quem vai nos levar, Ele vai voltar. Em Hebreus está dizendo, espere um pouquinho só, né? Ainda as versões mais antigas, um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, não tardará. Amém? Que o Senhor nos abençoe.